paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Texto áureo. Mas para mim é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Salmo 73, versículo 28. Verdade aplicada. Como filhos de Deus podemos apresentar a nosso Pai nossos temores, nossas angústias e incertezas. Objetivo da lição: apresentar o conflito existencial, ensinar como vencer o sentimento de inveja, explicar a importância de clamar em meio à angústia. O Salmo 73, escrito por Asaf, ele foi, como na linguagem de hoje, ministro de louvor. E ele também era músico. E ele escreveu, depois de Davi, ele foi quem mais escreveu salmos. Ele escreveu 12 salmos, na verdade. E Asaf era um excelente servo de Deus. E ele inicia o Salmo 73 dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então ele era um homem que ele tinha sua experiência com Deus, mas que de repente ele mudou o seu olhar. Asaf tirou o olhar de Deus e começou a pôr o olhar nas pessoas de fora. Começou a colocar o seu olhar nos ímpios. E ele foi assolado por um sentimento de inveja. Quem é que nunca teve inveja nessa vida? A inveja começou no Éden, quando Satanás invejou a posição de Deus. E todo homem nascido, ele tem esse sentimento de inveja dentro de si. E o grande lance é o que nós fazemos com esse sentimento. Asaf, ele olhou para o ímpio, viu a riqueza do ímpio, viu aparentemente a bela vida que ele vivia em festas, vivia feliz, vivia alegre, e entrou assim num conflito existencial terrível. E ele mesmo declara: eu quase me desviei. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos olhando. Asaf olhou para o ímpio, mas nós não podemos tirar os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque se assim o fizermos, certamente ao olharmos para os ímpios, nós também teremos problemas existenciais. Porque são tantas coisas que nós não entendemos. Mas nós não fomos chamados para entender tudo. Nós fomos chamados para viver em fé. E Asaf, ele começa o salmo de uma maneira linda, falando sobre a bondade de Deus. Mas, em contrapartida, ele tem a tentação humana. Ele é tentado a olhar para uma direção que Deus não queria que ele olhasse. E quantas vezes eu e você somos tentados a olhar do lado, né? E temos que entender que a tentação, ela não provém de Deus, mas ela provém muitas vezes de nós mesmos e também é uma intervenção maligna. E nós precisamos saber lidar com ela. Por outro lado, a inveja é uma dor interior intensa diante do sucesso do próximo. A Bíblia diz assim: alegrai com que se alegram e chorai com os que choram. Como é fácil a nós chorarmos com os que choram. Mas alegrar-nos com quem se alegra é muito mais difícil. Isso requer maturidade. A gente tem que entrar na presença de Deus e olhar para Ele, para nós conseguirmos fazer essas coisas. Porque a inveja, ela é uma dor que põe diante daquilo que é bom para o outro. Nós não queremos as coisas boas para o outro, porque a nossa natureza adâmica nos leva a ser egoístas.
Mas provérbio diz que a inveja é a podridão dos ossos. Leva as pessoas à mesquinhez, a atitudes malévolas, para prejudicar o outro. É um sentimento negativo que pertence à natureza adâmica, porém tem a sua origem em Satanás. Mas nós podemos vencer essa inveja. Tem uma resposta para isso. Para todos os nossos conflitos, tem uma resposta. E Asaf vem dizendo, toda aquela reflexão, e aquilo vai se abatendo, a alma dele vai ficando aflita, e ele fala, vou me desviar. Que vale a pena me santificar, se o ímpio é mais feliz? E ele vai diante desse quadro, ele vai em direção ao templo. Quando nós nos sentirmos abatidos assim, nós temos que ir em direção ao santuário do Altíssimo. O templo de Salomão era um templo por si só magnífico. Ao entrar naquele templo, as pessoas ficavam extasiadas da beleza do templo. Só que quando ele entra no templo, ele conseguiu enxergar uma beleza maior, que é a beleza do Senhor. E aí, ele dá uma parada, o Salmo parece que ele dá uma parada e ele diz assim, até que? Nós precisamos parar e pensar, até que? E ver as grandezas de Deus para vencer a inveja. Ele entrou no lugar onde ele poderia ter uma mudança de postura, uma mudança de visão. Ele tirou o olhar dele do momentâneo e passou o olhar dele para o eterno. E é isso que nos faz vencer nessa vida, quando nós tiramos o nosso olhar para o hoje, para o agora, e olhamos para a eternidade. E para o propósito de Deus, que é eterno para a vida de cada um de nós. E aí, quando ele entra no santuário, que ele passa a olhar para Deus, o coração dele se abre para uma restauração. Porque sem olhar para Deus não há restauração. Sem estar próximo de Deus é praticamente, não existe a restauração. E muitas pessoas entram para o santuário e não se permite ser restaurado. Nós precisamos entrar no santuário, olhar para Deus e permitirmos sermos restaurados para viver um novo tempo, um novo momento com Deus. E assim ele venceu o sentimento de inveja. E entendeu que a prosperidade do ímpio ela é momentânea, ela é aqui, ela é agora. Ela é real, mas ela não é eterna. Porque todos nós, quando partirmos desse mundo, nós não levamos nada, e nós sabemos disso. Mas ele entendeu que essa prosperidade, ela é passageira. E ele só entendeu isso quando ele entrou no santuário. Ele entendeu que a riqueza do ímpio é pura soberba. Ele entendeu que a riqueza do ímpio, ela não subsiste à ação divina. E aí, ele então deixou-se ser restaurado. E ele, no meio de tudo isso, ele consegue fazer algo tremendo. No meio de toda essa angústia, ele vencendo a inveja, resistindo à tentação, ele entra no santuário e permitiu a restauração. E percebeu o fim do ímpio. Como é triste quando a gente percebe que uma pessoa sem Deus tem um fim também triste. Mas ele percebeu isso. E ele então se deixou restaurar por Deus, ele deu um grito de angústia, que é o início do Salmo 77. Ele entra no Salmo 77 dizendo, clamei ao Senhor. E aí ele derrama a alma dele. Porque os conflitos existenciais relacionados à fé, ele derrama diante de Deus. Ele derrama os questionamentos diante de Deus. Ele fala com Deus, ele se entrega à ação de Deus. E ele entendeu que é necessário estar preparado para tudo. Deus não nos livra das provações.
Deus não nos tenta, mas Ele não nos livra das provações. Jó foi tentado, mas com permissão de Deus. Deus nos prova para sermos aprovados. Toda vez que Deus prova um filho dele, é somente na intenção de que esse filho seja aprovado. E ele então grita, porque era tão grande a aflição da alma dele, que ele entra e grita: clamei ao Senhor. E nós precisamos também ter esse grito. Nós precisamos entender que a angústia é real. A angústia não é de faz de conta. A angústia não é de mentirinha. Todos nós ficamos angustiados um dia. E muitas vezes ficamos angustiados. A angústia é algo humano. E eu quero dizer aqui para você, nessa aula bíblica, não é pecado ser humano. Nós somos gente. E isso atinge a todos. Mas o que é que nós fazemos é que vai fazer a diferença. Então nós nunca podemos deixar de apresentar as nossas aflições ao Senhor. Muitos acham, isso é coisa de gente sem fé. Não, não é. Somos humanos. Nos angustiamos sim. Nós vivemos uma vida de dificuldade, sim. Teremos aflições. Mas o importante é colocar diante do Senhor essas aflições. Nós não podemos recorrer a homens nessa hora. E nem devemos fazer isso. Nós devemos recorrer ao Senhor nesse momento de aflição. É Ele que vai nos libertar. O salmista diz assim: clamei ao Senhor, e Ele me livrou de todas as minhas angústias. Se você está angustiado, ouvindo essa lição, clame ao Senhor. Ele vai te livrar de todas as tuas angústias. E alguns sintomas vão mostrar se nós estamos aflitos ou não. Por exemplo, Asaf disse que ele não queria ser consolado. Ele olhou para o ímpio, olhou para a riqueza, para a felicidade aparente, olhou para as festas, ele fala, e não quero nem ser consolado. Não tem jeito mais para mim. Quando o salmista diz assim, olha, eu não quero ser consolado, ele está dizendo assim, olha, para mim não tem jeito. Mas isso não é verdade. Ele estava numa tristeza muito profunda. E essa tristeza dele era tão profunda, era tão intensa que ele não tinha palavras. E eu lhe pergunto, quantas vezes você já ficou triste que não tinha palavras? Todos nós já passamos por isso. Mas é como a gente passa por essas coisas é que faz a diferença. Ele não tinha nem como expressar a sua dor. Tem momentos que a gente dobra o joelho e só chora. Mas isso é humano. E o Senhor nos entende. Ficamos pesados de tristeza e não falamos nada. Então, além de não querer ser consolado, de não ter palavras para expressar a sua tristeza, a sua angústia, Asaf sentiu-se rejeitado por Deus. Isso também faz parte da nossa natureza. Mas se nós nos lembrarmos que nós fomos adotados na família de Deus, a adoção manda embora o espírito de rejeição. Precisamos lembrar que somos adotados por eles. Duas coisas fundamentais que precisamos sempre nos lembrar nesses momentos. Que Ele nos elegeu e nos adotou. E quando nós tomamos posse dessas realidades espirituais, o sentimento de rejeição vai embora. E nos sentimos amados novamente. E aí, a nossa fé se restabelece. Porque nós estamos olhando para o lado certo.
Quando Asaf olhou para o lado errado, ele perdeu a fé. Ele fala, quase que meus pés se resvalaram. Quase que eu perdi a fé. Mas quando ele entrou no santuário, ele clamou ao Senhor, colocou diante dele as suas angústias, mesmo sem palavras. A fé dele foi se reestabelecendo. Ele foi sendo sarado e sendo curado por Deus. Porque o clamor é o grito de socorro de uma alma angustiada. É o grito do aflito, que muitas vezes recusa ser consolado. É o grito que tem todo o coração humano quando é afligido. E nós não podemos negar essas coisas. Não podemos dizer, está tudo bem. Eu não estou sentindo nada. Não podemos ignorar esses sintomas. Porque se nós quisermos ser restaurados, nós precisamos apresentar esses sintomas ao Senhor e fazer como o salmista, clamar a Ele. E a nossa fé, ela então vai ser restaurada. É deixar de olhar para si, para as suas dores, e olhar para o autor e consumador da nossa fé. É um desafio, porque a tendência adâmica nossa é olharmos para nós mesmos nessa hora. É um desafio porque muitas vezes nós nos vitimizamos. E nós queremos que as pessoas tenham pena de nós. E isso é humano. Mas o que nós fazemos com isso é que vai fazer a diferença. Quando ele mudou a direção da sua visão, ele compreendeu tudo aquilo que ele estava vivendo e teve a sua fé restaurada. E aí, para que lado nós estamos olhando? Nós estamos olhando para o momento ou estamos olhando para a eternidade? Estamos olhando para o lado ou fazendo o que o Espírito diz? Eis que há uma voz atrás de você dizendo, o caminho é este. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Então, vamos fazer como Asaf. Vamos entrar no santuário. E o santuário não é a igreja. O santuário é o nosso lugar secreto. O santuário está ali onde estamos com Ele. Onde estamos na presença dEle. Entrar no santuário é uma decisão que todos nós temos que tomar todos os dias. E principalmente no momento da aflição e da angústia. No momento que tudo grita não. Mas a eternidade nos grita sim. Então precisamos entrar no santuário e direcionar nosso olhar para aquele que pode mudar a nossa situação e verdadeiramente nos ajudar. Essa lição é muito bonita, porque ela nos ensina a lidar com a inveja, com sentimentos tão humanos. E nos ensina que devemos olhar para o que é eterno. Então eu espero que cada dia mais nós possamos aprender da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a resposta para toda a alma aflita, para todo aquele que grita e que chora. É a palavra do Senhor. E que Deus abençoe vocês, queridos. No nome do Jesus Cristo, nosso grande Senhor e Salvador. E que toda vez que nós quisermos olhar para o lado, nós olhemos para cima. Eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal da Devi Lauzira, para você receber toda a programação que tem sido feita ao vivo, para receber tudo que vai acontecer na igreja nos próximos dias. E se você gostou, aperta, dá um link aí, comente as aulas, coloque dúvidas, sugestões. Nós queremos melhorar. Então, se inscreva, compartilhe. Faça desse momento um momento coletivo.